Vamos lá, gente, tudo bem? Vamos começar a gravar o nosso vídeo de administração pública. O vídeo de hoje será referente ao assunto que é patrimonialismo. Esse vídeo ele vai dar um início aos 3 modelos que nós temos de administração pública que ocorreram aqui no Brasil e que realmente nós temos na nossa atualidade, que seria o gerencialismo. Presta atenção a esse contexto evolutivo. Primeiramente, para a gente chegar num aspecto burocrático do nosso modelo, precisamos primeiramente traçar algumas definições dentro de quem? Dentro do meu modelo que? Patrimonialista. Primeiro modelo, realmente aqui, que ocorreu no Brasil, foi o nosso modelo patrimonialista. Alguns doutrinadores, eles discutem, ou seja, eles divergem sobre alguns pontos, mas para a gente menos interessa porque a gente vai utilizar uma estratégia de prova. O que eu preciso? Alguns doutrinadores chegam e mencionam assim: quando iniciou o modelo patrimonialista? Isso aqui seria a grande pergunta. Se você for analisar as doutrinas referentes ao assunto, ninguém consegue ter um único parâmetro definido sobre esse assunto, sobre esse início. Mas para a gente não tem problema. O que eu preciso entender é que ele vai até 1930. Mas, Heron, o que é que você está querendo dizer com 1930? Eu estou querendo passar para vocês que não sei onde começou, eu sei que ele vai até. Então, assim, vamos pegar aqui 2 pontos bem importantes para a gente ter esse entendimento. Agora vai ficar claro para você. O que você vai entender? Que o teu contexto evolutivo do patrimonialismo, ele é ligado até 1930. Posteriormente, eu vou te dar mais uma dica. Quando a gente for falar do modelo burocrático, quando alguns doutrinadores mencionam até o que? 1936, mas eu vou te dizer por quê. Por que Vargas deu esse golpe e por que Vargas realmente assumiu o governo em 1930. Então, primeiro, para a gente iniciar, a gente vai entender que alguns doutrinadores mencionam de 1500, quando realmente o Brasil foi o quê? Descoberto, achado, ninguém vai entrar no cunho da história, mas eu só preciso entender que é a partir dessa data. Ou de 1822, quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, veio se instalar no Brasil. Até aqui muito simples, eu só preciso saber isso. Então, para mim, depende se é de 1500, ou de 1822, ou de 1822, mas eu sei que vai até o quê? 1930, quando Vargas realmente assumiu o governo. Pronto, até aqui. Aí, dica de prova para o teu concurso, presta atenção. Ultimamente, nas bancas, eles têm cobrado muito mesmo um pensamento em trazer datas. Ele gosta de datar. Aí o aluno tem que ser esperto. Porque em cima dessa data já dá para você acertar a questão. Por exemplo, ele vai te dizer assim: na década, ou pode trazer o ano, fica a critério. Um exemplo para a gente poder entender. Em 1910, no modelo burocrático, parou. Eu estou te dizendo que até 1930 eu tenho um modelo patrimonialista. Então esse item ele já está o quê? Falso. Você não precisa nem continuar, porque o item já está o quê? Falso. Presta atenção que essas datas te dão um paralelo assim enorme mesmo. Porque em cima desse paralelo você já consegue realmente entender como a banca vai cobrar. Independente de ser CES, PESAF, FCC, é clássico. Isso aqui as pequenas bancas tendem a copiar as grandes, isso aí é fato. Não tem para onde fugir, realmente o pensamento é esse, então a intenção é essa. Presta atenção às datas, acompanhe comigo com o teu material aí, que agora eu vou começar a traçar os principais pontos do meu modelo que patrimonialista. Vem para cá, acompanha aqui comigo no slide. Aqui, gente, ele traz: o patrimonialismo é um modelo de administração pública baseado na dominação, o quê? Tradicional. Gente, você não tem ideia como isso é importante. Você já tem em mente quando ele menciona uma dominação que tradicional. Essa dominação tradicional, ela é ligada porque Max Weber definiu que as características hereditárias, elas vão passando de pai para filho. Se ela vai passando de pai para filho, você vai entender que o rei, ele vai repassar para os seus filhos de forma hereditária. Por isso é uma dominação tradicional. Tradicional porque isso era existente na época na qual a vontade do Senhor e os limites impostos pela própria tradição que vai sendo criada definem os rumos de quem? Dos governados. Esse modelo de administração
tem como característica a confusão que patrimonial entre os bens do senhor e os bens públicos. Primeiro eu vou entender que isso daqui seria um conceito de patrimonialismo. O que é que Brescia Pereira descreve? Que, isso aqui seria o conceito, gente, ó. Que eu estou diante do conceito de, patrimonialismo. Então você vai entender que Brescia Pereira, ele descreve para a gente que ocorre uma confusão patrimonial. O rei, ele realmente endeusado pelos seus súditos, pela própria população existente na época. O rei, ele tinha o que? Muitos bens, só que ele não fazia essa distinção. O rei não fazia essa distinção. Então a gente não tem como dizer que o rei nasceu pobre, não. O rei já nasceu diante de um império. Então o rei, ele é detentor de muitos bens, só que o rei não fazia uma distinção. O rei, quando ele coletava os impostos, esses impostos ele não voltava com nenhuma atividade para quem? Para a população, para a sociedade, para o cidadão. Não se tinha esse pensamento na época. Como não existia esse pensamento, o rei, ele era detentor e ficava com o quê? Com tudo. O rei tinha tudo diante do seu poder. Então havia essa confusão. Você não fazia essa distinção. Então nós estamos diante de uma confusão patrimonial, porque o rei não fazia essa separação. Isso daqui, Brescia Pereira, é um dos principais destaques na administração pública. Realmente quem difundiu o nosso modelo gerencial de implantação aqui no Brasil descreve essa confusão patrimonial. Até que simples esse pensamento. Vamos o quê? Adiantando para a gente começar a ver como ele pode cobrar em prova. Aí a gente começa a ter aqui uma percepção. Aí o que ele te diz? Vale ressaltar, preste atenção, acompanha comigo, vale ressaltar algumas formas de dominação tradicional. Lembra que ele menciona essas formas tradicionais, então nós temos uma dominação agora, gente, tradicional, dentre as quais as que mais se destacam são gerontocracia, presta atenção, que principalmente na banca CESP, ESAF, FCC, concursos da carreira fiscal, mas isso eu não vou descartar outros concursos, tipo um CESP fazendo uma prova de quem? Da Polícia Federal, já que esse assunto realmente está na nossa prova, nós temos que entender pelo seu grau de importância que esse assunto realmente deve estar na nossa prova. E cuidado, é uma simples palavrinha dessa que faz com que você, meu aluno, que está acabando de me assistir, seja aprovado. Você precisa destas palavrinhas. Você precisa atrelar a gerontocracia ao teu modelo patrimonialista. O patriarcalismo também. Presta atenção, que isso quando cai é a questão que decide na tua prova. Vamos lá. Então, gerontocracia, governo em que o poder cabe aos mais velhos. Presta atenção. Os mais velhos, pelo seu grau de o quê? Experiência, você vai ter o quê? Esse respeito. Respeito colocado justamente por essa característica. Respeitar os mais velhos. Nós estamos diante dessas características. Então, gerontocracia, governo de pessoas mais velhas. Os mais velhos estão no poder como conselho de anciãos. A ESAF já cobrou isso em prova. Presta atenção como isso pode vir. Agora, o próximo, patriarcalismo. Casos em que o poder é determinado pelo pertencimento a uma determinada família. Se você teve a sorte grande de nascer na família do rei, futuramente você pode ser até o substituto do rei. Se você realmente tiver nascido com essa característica, você realmente vai ser rei futuramente. Então, normalmente, sendo a dominação exercida por um indivíduo chefe da comunidade o quê? Doméstica. Então, você está diante de uma comunidade doméstica determinado segundo regras de sucessão. Alguém tem que realmente o quê? Substituir o rei. O rei ele vai estar velho. O rei vai precisar de alguém que realmente venha a substituí-lo. Então, os seus filhos, dentro de uma hereditariedade, você realmente vai o quê? Substituir. Esse governo está diante dessas características de ser hereditários. Então, se eles vão ser hereditários, então você realmente tem essa substituição. Então, gente, aqui o que eu vou precisar? Anota para mim, sultanismo, feudalismo e patrimonialismo. Sultanismo, forma de dominação no qual está o quê? Calcada no árbitro livre.
no arbítrio livre. Então ele traz para a gente, ó, do governante, ele realmente pode fazer a sua própria vontade. Então, munido de um aparato administrativo próprio para fazer valer suas ordens. Então vamos lá. Ele dava as ordens da forma como ele achava o quê? Coerente. É um regime de governo o quê? Autoritário. Então, governo autoritário, onde o governante está presente em todas as instâncias de poder. Então perceba que aqui o próprio governo, o próprio governante, ele tem essa dominação, ele está diante de uma característica o quê? Autoritária. Então aqui ele pode se manifestar na forma como ele achar o quê? Conveniente. Então ele vai administrar como ele acha o quê? Interessante. Então fica nessa caracterização. Quando você vai para o feudalismo, ele traz uma forma de governo, forma que ela é ligada a uma dominação. Esse governo dele é ligado a essa dominação. Essa forma de governo, ela tem que trazer que ela é baseada em um contrato de status, regido pelos sentimentos de fidelidade pessoal. Aqui você tem que ser fiel, você tem que realmente gerar essa fidelização entre ambos. Ideia de honra, ou seja, você, diante dessa situação, você está diante deste tipo de dominação. E o patrimonialismo, dominação exercida com base em um direito pessoal, embora decorrente de laços o quê? Tradicionais, aquelas famílias tradicionais, obedecendo-se ao chefe por uma sujeição instável e íntima, derivada do direito que consueturdinário, porque assim sempre o que ocorreu. Então nós estamos diante de quem? Desta dominação. Então, o que eu vou precisar entender aqui nesta dominação é que eu vou o quê? Entrar em uma observação bem importante. Preste atenção. Weber associou o próprio patrimonialismo a uma forma de o quê? De patriarcalismo, em que o senhor depende da vontade dos demais no cumprimento dos deveres e da conservação de suas capacidades de prestar-lhes serviços. Por outro lado, também o senhor deve alguma coisa ao submetido, não juridicamente, mas de acordo com o costume, como, por exemplo, proteção a perigos externos ou ajuda em caso de necessidade, além de um tratamento humano, particularmente no respeito às suas limitações de capacidades, ou seja, não explorar demasiadamente seu trabalho. Não é uma dominação com o objetivo de conseguir o quê? Dinheiro, mas para satisfazer as necessidades pessoais de quem? Do próprio senhor. Perceba que Max Weber, ao definir esse conceito, ele fez uma associação a uma satisfação que deve ser ligada ao senhor. O senhor, ele realmente quer que as pessoas estejam diante dele. Por isso, não seria algo ligado a um aspecto juridicamente, mas sim a um aspecto onde as pessoas vão gerar essa satisfação. Comece a perceber que ele é ligado a um costume existente à época. Se é um costume existente à época, então ele faz essa missão, ok? Aqui, gente, aqui você começa, foca aqui em mim. Aqui a gente começa a prestar atenção que o slide agora é um dos principais pontos que deve estar na sua prova. O que eu preciso? Eu preciso entender que no início do conceito como foi definido, até como eu mencionei sobre Brescia Pereira, não há uma distinção do que seria público e do que seria o quê? Privado. Se não existe essa distinção, o próprio rei, diante de um poder absolutista que ele tem, porque ele é soberano, ele é endeusado, Deus o colocou ali, tem várias versões de como ele coloca, porque é que ele vai ser o quê? Ser endeusado, porque ele vai ter um estado absolutista, um estado que gera o quê? Essa capacidade para ele. Então, diante dessa característica, a gente já começa a ter uma percepção de como isso pode vir na prova. Marca aí no teu material que isso aqui vai estar na tua prova, isso aqui é importante, principalmente referente a esse assunto. A gente começa a adentrar nas principais o quê? Características específicas do modelo. Nós vamos entender que diante dessas características e da forma como está sendo mencionado, isso vai estar na tua prova. Então presta atenção, vem para cá, acompanha comigo aqui no slide. Então ele traz assim, anota aí que isso aqui é importante. No patrimonialismo, não há separação clara entre res pública, que seria sobre os bens públicos, e res príncipes, que seria bens do príncipe. O que é que ele está querendo te dizer? Gente,
O rei, quando ele coleta os seus impostos, ele deve voltar toda essa ação diretamente, certo? Diretamente para a uma atividade a ser oferecida para o governo, para a sociedade. Só que a gente vai perceber que como ele não faz essa distinção, então ele não volta. Ao fazer essa distinção, certo? Onde ele tudo absorve para ele, o rei vai deixar em alguns momentos a sociedade propriamente o quê? De forma a não mais concordar com aquela sua vontade. Então vamos lá. O que é que o rei fazia? O rei não separava o que era público do que era privado, tudo era dele. Como ele não fazia essa distinção, a única distinção que o rei fazia é que tudo era dele, mas a distinção que a sociedade queria é que ao arrecadar esses impostos, voltasse através de quem? Através de serviços, voltasse através de atividades, voltasse através de um bem-estar social. E isso o rei não fazia. Perceba que o rei não fazia. Uma característica que a gente vai ter que estudar, que ela é bem importante, é quando o rei ele realmente vai nomear pessoas para compor a administração pública. Essas pessoas são pessoas de sua inteira confiança. Muitas das vezes, essas pessoas fazem parte de sua família, ou seja, aquelas pessoas que são fiéis a quem? Ao pensamento do seu rei. Então entenda, o que é que ele vai te dizer? Quando ele está diante de uma pessoalidade, então ele está diante de um nepotismo. Então você vai analisar que daqui surge o nepotismo, também vai surgir a corrupção. Então o que a gente precisa entender? Que o soberano, acompanha comigo no material, o soberano se utiliza do patrimônio público como se seu fosse apropriando-se dos recursos coletados para seu próprio proveito, administrando-os de acordo com sua vontade. No patrimonialismo, os cargos eram chamados de prebendas ou sinecuras. Marca isso aí, que isso aí é muito, mas muito importante. Marca que ele vai descrever para a gente, ó. Cadê? Prebendas ou sinecuras. Isso aqui são os cargos rendosos, mas de pouca atividade, porque que você ganhava bem e trabalhava pouco. Então nós vamos entender que ele descreve esses cargos, prebendas ou sinecuras, são cargos de status de uma nobreza real. Anota isso daí, puxa uma setinha, anota que esses cargos são ligados a uma nobreza real ou ocupação rendosa e de pouco trabalho, que muitas vezes era transmitida hereditariamente. Esses funcionários mantinham uma relação de proximidade com o Senhor, tendo como forma de sustento a alimentação à mesa do soberano, do emolumentos, ou seja, rendimentos provenientes dos bens do Senhor, as terras funcionais que realmente ocorriam nessa época, oportunidades o que apropriadas de renda, taxas ou impostos, além de quem? Dos feudos. Então, é uma forma como ele vai o que? Mencionar essa característica. Acompanha comigo agora, quando ele te diz assim, esse é o conteúdo clássico de quem? Do patrimonialismo. Contudo, o termo começa a ser utilizado para caracterizar a corrupção. Vamos lembrar que essa corrupção é uma corrupção que vai se iniciar de quem? Das próprias pessoas de confiança do rei. Essas pessoas são pessoas que realmente são escolhidas, são pessoas que estão dentro da sua família, são pessoas que realmente têm essa fidelidade ao rei. E são pessoas que, ao coletar esses impostos, elas nunca repassavam como eles eram coletados. Se eles nunca vão repassar ou nunca repassaram como eles realmente coletavam, é porque aqui havia nada mais, nada menos do que corrupção. Aqui surge uma característica que assola os nossos dias atuais, principalmente os mecanismos de corrupção. Então você entende que dentro dessa característica a gente vai começar a entender que a corrupção, ela não é oriunda de um pensamento atual, mas sim, ela surge no meu modelo o quê? Patrimonialista. Então surge aqui uma corrupção, surge aqui um nepotismo, uma não distinção do que é público e do que é privado. Aí continua comigo, caracterizar a corrupção e o aproveitamento do patrimônio público em benefício próprio. Brescia Pereira definiu o patrimonialismo como sendo, presta atenção, a característica que definiu o governo das sociedades, anota aí, gente, marca no teu material, pré-capitalistas e pré-democráticas. São características que a gente vai precisar para a gente poder acertar as questões. Pré-capitalista e pré-democráticas era
a privatização do Estado ou a interpermeabilidade dos patrimônios públicos e privados. Patrimonialismo significa a incapacidade ou a relutância de o príncipe realmente diferenciar, distinguir entre o patrimônio público e seus bens privados. A administração do Estado, pré-capitalista, era uma administração que? Patrimonialista. Presta atenção, marca aí. Esse conceito ele é interessante. A ESAF já cobrou esse conceito, acho que umas 3 vezes, mais ou menos. A tendência, já que é Brescia Pereira que descreve, é desse conceito ser cobrado em vários concursos. Até mesmo porque você vai copiar, colar esse pensamento de Brescia Pereira. Aqui ele traz que o modelo realmente, originalmente, predominou nos estados absolutistas. Isso é importante porque é uma característica do modelo. Isso não significa que com surgimento da burocracia e do gerencialismo ele desapareceu. Muito pelo contrário, gente. Anota isso aí, isso é clássico. CESP gosta. No Brasil, especificamente, práticas patrimonialistas persistem acontecendo até os dias atuais, mesmo com todos os controles e pressões sociais contra tais o quê? Condutas. Ok? Vamos lá, vamos entender isso daqui. Aí aqui você vai colocar a velha palavrinha-chave, que eu gosto sempre nas minhas aulas, deixar isso claro para o meu aluno, ó. Coloca isso daqui, ó. Se ele tiver que fazer uma questão, eu lhe faço um desafio que você resolve as questões de patrimonialismo por esse quadro. Por que, Aaron? Porque aqui eu tentei fazer o máximo de resumo doutrinário que realmente possa estar na tua prova. O que você quiser, você vai realmente conseguir aqui. Você vai desde um conceito, desde as características e tudo que pode ser o quê? Gerado. Então, daqui dá para a gente conseguir acertar várias questões. Nas últimas provas, a gente vai perceber que o modelo patrimonialista tem caído muito. Primeiro, no primeiro item, gente, ele vai mencionar para a gente aqui o conceito. Presta atenção aqui. Corta a câmera aqui em mim. Volta aqui em mim para a gente ver. Então, gente, aqui, esse quadro aqui ele é fundamental, como eu havia falado. Aqui eu tenho tantas as características, presta atenção que dá para você fazer qualquer prova, é somente você se localizar na forma dos períodos existentes e com essas características. O que é que eles fazem? Ele te diz assim, no modelo burocrático surgiu a corrupção e o nepotismo, falso, surgiu no patrimonialismo, então item falso. Tanto faz ser CESP, ESAF, FCC, isso é clássico. Você começa a se adaptar, você começa a ter um entendimento sobre essas características. Dificilmente você vai errar. Então você vai precisar ter esse entendimento aqui. Tendo esse entendimento, eu acredito que você faça daqui uma boa prova. Então vamos lá, vamos entender isso daqui pausadamente. Eu vou pausar aqui, porque aqui é praticamente a parte mais importante. Eu agrego com as características históricas e agora eu fecho um modelo patrimonialista existente no Brasil até 1930, ok? Vem para cá, acompanha comigo, vem para os slides. Então, anota aí, acompanha comigo, confusão entre a propriedade privada e a propriedade o quê? Pública. Anota no teu slide, aqui é o conceito de quem? Aqui é o conceito de patrimonialismo. Primeiro, ele não fazia essa distinção, havia essa confusão. Segundo, impermeabilidade, a participação social privada. A sociedade não participava porque, primeiramente, não tinha um governo voltado para eles. Não havia esse governo, pode ter certeza que não tinha isso. Por quê? Porque o rei, ele agia conforme a sua vontade. O rei agia o que dava em mente. O rei não tinha uma única o quê? Caracterização para seguir um foco voltado para quem? Para o cidadão. Não tinha isso. Você não tinha essa característica voltada. Então, se você não tinha essa característica voltada ao cidadão, você vai começar a entender que a abrangência existente aqui, você faz com que não haja essa participação. Nenhuma atividade do rei, ela era voltada para o cidadão, porque o rei agia conforme a sua própria vontade. O Estado existente, nessa época, é um Estado o quê? Absolutista. Se é um Estado absolutista, nós vamos perceber que nós estamos diante de o quê? De um endeusamento do rei. O rei vai ser o quê? Endeusado, não tem para onde fugir. Você vai entender que o rei realmente ele é soberano, ele vai querer fidelidade, e a gente vai entender que essa fidelidade ela é ligada aos preceitos que devem ser o quê? Defendidos pelo rei. Aí você endeusava ele, você tinha que ser fiel a ele. Você vai marcar no seu material isso aqui, ó. Isso aqui é o que mais cai em prova. Aqui seriam das suas principais o quê? Características, ter o quê? Uma corrupção e nepotismo. Por que, Aaron? Se ele fala de nepotismo, isso aqui você anota. Nós estamos diante de uma
pessoalidade. Não é uma impessoalidade, não. Impessoalidade é na burocracia. No patrimonialismo, ele é o que? Uma pessoalidade. Corrupção, porque aquelas pessoas que têm os cargos denominados de prebendas ou sinecúrias são pessoas realmente de uma fidelidade para o rei. Quando elas realmente iam coletar esses impostos, elas nunca devolviam na forma como foi coletada. Daqui surge a primeira característica de corrupção, característica que até hoje assola o nosso modelo atual. Caráter discricionário, mas por que é discricionário? Porque o rei fazia o que ele queria. É diferente de você ter um caráter o quê? Vinculado. O rei não seguia nenhuma legislação, o rei não seguia nenhum ordenamento jurídico, não tinha nada que impedisse o que o rei realmente viesse a fazer. Não tinha nada que realmente colocasse diante dessa característica. Não tinha nada. Então eu começo a perceber que quando eu olho essas características, o rei não tinha caráter, o quê? Vinculado, e sim discricionário. Ele agia conforme o quê? A sua vontade. E, na maioria das vezes, arbitrário, porque era o que realmente ele quisesse. Ausência de carreiras administrativas, mas por que essa preocupação de ausências de carreiras administrativas? A grande preocupação, quando eu menciono essa ausência de carreira administrativa, você vai dizer assim: se eu tenho prebendas ou sinecúrias, esses cargos você não tem uma carreira. É diferente. Quando a gente for estudar o modelo burocrático, você vai perceber que nós estamos diante de uma carreira administrativa, porque ali até ele vai utilizar uma característica chamada de meritocracia posteriormente. Então, a ausência de carreira administrativa, a gente não tinha essas carreiras, desorganização do Estado. Por que o Estado era desorganizado? Porque o Estado não voltava nenhuma ação para quem? Para o cidadão. Então, é tanto que nós temos como característica aqui, descaso pelo cidadão e pelas demandas sociais. O Estado é um Estado desorganizado. Mas, por que o Estado é desorganizado? Porque as suas ações não são voltadas com esse propósito. O que realmente caracterizava essas ações era a vontade de quem? Do próprio rei. Poder oriundo, olha a palavra, tradição. Se é tradição, ele é hereditário. Então, gente, aqui, acompanha aqui, corta aqui em mim. Vocês vão perceber, aqui eu falei das principais características. Entenda assim, qual é o modelo atual? Gerencial. No modelo atual, o gerencialismo defende uma corrupção e nepotismo? Não. Mas existe? Sim. Então, observação que a gente precisa ter, você pode até anotar. No modelo gerencial, nós temos características do meu modelo burocrático e também do meu modelo patrimonialista. Não é defendido pelo gerencialismo. Cuidado, aqui já seria uma questão difícil. Aquela questão que quando você acerta, você sobe na classificação. O que é que eu estou querendo passar para vocês? Eu estou querendo dizer assim, o modelo gerencial tem suas próprias características, como o próprio modelo patrimonialista, que eu estou mostrando. Corrupção e nepotismo é uma característica do modelo patrimonialista. Não é uma característica do modelo gerencial. Mas se a banca te perguntar se isso existe hoje, sim. É defendido pelo modelo gerencial? Não. É tanto que a burocracia, ela é contra. Ela quer combater a corrupção e o nepotismo. Fazendo um resumão para me fechar a aula. Presta atenção. Principais características, uma não distinção do que é público e privado. Isso é o conceito conforme Brás Pereira define. Você vai entender que os cargos dessa época são cargos que são rendosos, de pouco trabalho, são chamados de sinecura e prebendas. Não havia nessa época carreiras administrativas, não tinha a preocupação com essas carreiras. O rei, ele agia conforme sua própria vontade, de forma também arbitrária, ou seja, discricionária. Presta atenção nisso. Então, são características que são mencionadas. Aqui você está diante de uma característica tradicional, hereditária. Então, todas essas ações do rei não eram voltadas para o cidadão. Mas, posteriormente, quando a gente for adentrar no meu modelo burocrático, a gente vai estudar características que são ligadas. Presta atenção a esse quadro que eu acabei de realmente explicar para vocês. Sua prova deve estar aqui. Então, aqui a gente já começa a ter um foco direcionado para essas características. Tranquilo, gente? Aqui eu vou estar encerrando esse vídeo. Meu tempo se esgotou, mas não sai daí. Já já eu estou voltando.